boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Hoje, quinta-feira, é mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vou apresentar a partir de agora os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos nossos assuntos, fazer a análise aqui dos nossos temas. Fechando aqui o nosso time, Celso Grise, professor Celso Grise, advogado, economista, professor no Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Ele também é presidente do Conselho de Ética do Instituto Ética Saúde. Tudo bem, professor? Muito bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem. Eu tenho um grande prazer de estar com vocês e dividir a bancada com pessoas tão ilustres quanto essas que estão conosco no dia de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de senadores da CPI da Covid para suspender os perfis do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O texto enviado pela CPI afirma que o presidente, abre aspas, valeu-se do grande alcance de suas redes sociais para deliberada e sistematicamente difundir a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada, sabotar estratégias de controle da pandemia e espalhar boatos e mentiras sobre as vacinas. Professor Celso Grise, sua expectativa, e se a Procuradoria-Geral da República não atender aqui ao pedido do ministro Alexandre de Moraes, e sobre o grande problema de hoje em dia, que é estabelecer o limite, né, aquilo que a pessoa pode dizer, aquilo que de fato é liberdade de expressão, até o ponto em que aquilo se torna prejudicial aos demais, até o ponto que aquilo se transforma em crime, né? Em que pese o fato de ser o presidente da República, o que torna tudo muito mais difícil, como já acentuou o doutor Ricardo, eu acho que em que pese isso tudo, ele não tem o direito de manifestar-se de maneira tão nociva, atingindo a sociedade, formando opiniões falsas, erradas. Tá? Isso precisa ser interrompido. Claro que, entre os limites que nós devemos ter, que o doutor Ricardo apontou, está o limite legal. Ninguém também tem o direito de passar por cima desses dispositivos apresentados pelo doutor Ricardo. Então, eu acho que com as cautelas necessárias, jurídicas, esta coisa devia ser estancada rapidamente, porque o mal que isto produz para a sociedade como um todo e as suas consequências dramáticas em termos de vida humana, de alguma forma, precisa ser impedida. Não pode, seja quem for, inclusive um presidente da República, fazer uma coisa dessa natureza, principalmente por ser presidente. Aí marca uma irresponsabilidade do ponto de vista social, do ponto de vista de gestão, muito grande. É muito grande essa irresponsabilidade e ela, de fato, precisa ser interrompida. Um passageiro indisciplinado atrasou um voo da Latam, que partiria de Curitiba para Guarulhos na última segunda-feira. O piloto teve que voltar com o avião ao terminal para que o homem que se recusava a usar a máscara pudesse ser expulso do voo. Esse caso ocorreu durante o voo LA 4788, que deveria partir às 9h25 da manhã, mas decolou apenas 30 minutos depois, justamente após a discussão entre este passageiro e os tripulantes. A Latam confirma o ocorrido e diz que segue rigorosamente os regulamentos de autoridades nacionais e internacionais. Professor Celso, em julho, se não me engano, teve um caso idêntico, né? Acho que no Pará, lá em Belém, foi com uma passageira, caso idêntico, interessante, né? 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia e a gente ainda tem que discutir essa questão de gente nos locais fechados, num voo, por exemplo, não querendo usar máscara. Interessante, a aviação ela tem uma peculiaridade, ela desperta nas pessoas um certo estresse, uma certa
um certo estado de espírito muito ligado ao medo, muito ligado à incerteza. Isso, claro, decorre do fato de que você vai pegar um homem por dentro de um cano a uma velocidade de 900 quilômetros por hora. E ao conceber essa altitude, 10 mil metros, 900 quilômetros por hora, e está ali aprisionado, muitas das pessoas criam expectativas e exacerbam certos comportamentos. É interessante porque em voos aéreos nós temos registrado, já desde há muito tempo, comportamentos desta natureza, que se desviam do padrão normal. Né? Ora, o indivíduo tem uma atitude, vamos dizer assim, irresponsável com uma das comissárias, outra vez a bebida em excesso, enfim. Nós temos até passageiros que insistem em fumar no voo, e agora com essa pandemia, que também é por si só um elemento causador de incertezas muito grandes, de dúvidas, não é? Isso tudo se exacerba e acaba, no momento de um voo, produzindo um comportamento ou uma atitude desta forma, radicalizada. Não é? Cabe ao comandante, de modo geral, eles são muito preparados para isso, até porque o comandante tem uma crença absoluta de que o avião não cai, que o avião tem que ser derrubado, porque cair não cai. Aliás, se a crença não fosse essa, ele também não voaria. Não seria piloto. Não seria piloto. Cabe a ele uma atitude ponderada. E a atitude ponderada sempre diz: ou você pousa no primeiro aeroporto, ou você retorna à base de onde você estava saindo. Ele parece não ter ainda decolado, então retorna taxiando para o seu finger e chama a polícia, de modo geral, a Polícia Federal, quem está nesses aeroportos, e retira o indivíduo do voo sem grandes preocupações. Não sei se você se lembra também, em determinado caso, um dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal sofreu ofensas muito grandes dentro de um voo. Eu acho que, ainda que você possa ter posições contrárias ao ministro, possa duvidar da seriedade dele, não lhe cabe, usando o anonimato de um grupo de pessoas e você anônimo ali no meio, ofender uma outra pessoa, seja ela ministro ou não ministro. Isso é típico dessas circunstâncias em que a gente vive no voo aéreo. É engraçado isso. E o comandante tem que retomar nas mãos o comando daquela tripulação toda e trazer o sossego, a paz, a certeza de que tudo irá bem e suprimir, pelo menos, esses comportamentos. E por que essa tensão dos voos gera esse tipo de comportamento e se isso é justificável, né? Se esses comportamentos, se aquilo que é falado, se aquilo que é dito, né, se justifica por conta dessa tensão que ocorre dentro de um avião. Claro, eu acho que também é falta de informação. Vamos pegar os fatos mais relevantes. Qualquer aeronave, ela está dimensionada a partir de 4 Gs. Então, a queda realmente de uma aeronave é muito difícil. Ela tem essa dimensão, pressupondo 4 vezes o maior impacto possível. Então, um avião em voo tem um problema desta natureza, ao atravessar uma turbulência, um tempo ruim, é muito difícil. O piloto precisa errar muito para conseguir se enfiar numa turbulência insuperável. O avião está dimensionado, se você largar esse avião voando no automático, ele atravessa tudo isso. Nós temos aí ainda a orientação do piloto, sobretudo nos voos comerciais, os de carga não, nem os voos de defesa, mas nesses voos ele desvia, ele tem como evitar essas turbulências para tornar o voo mais agradável, não mais seguro, mais agradável. E o que pode ocorrer é o que pode ocorrer com o seu carro ou com todo outro veículo, uma falha mecânica. Erros humanos têm acontecido, sim, e isso porque a aviação cresceu muito e nós tivemos que admitir uma série de pilotos que talvez não tivessem tido preparo.
e que não foram seguidos do ponto de vista psicológico. Lembra-se de um caso da VASP colidindo com um morro em Fortaleza, onde morre o Queiroz, grande empresário nosso. Não é? Aquilo, certamente, depois de investigado, etc., se pode concluir tratar-se de um erro humano associado a um comportamento de autodestruição do comandante em função de problemas particulares muito agravados. Estranho apenas que o copiloto não tenha posto a mão e tirado o avião dos morros, né, e do impacto. Mas isso também é muito curioso, porque ao estudar a estrutura organizacional de uma cabine, você vai ver, ou de uma sala cirúrgica, você vai ver que a palavra do cirurgião principal ou do comandante, ela não pode ser absolutamente contestada. Então, precisaria haver um ato de desobediência muito forte por parte do copiloto para poder retirar o voo daquela trajetória que ele fazia. Mas aí é um caso de vida ou morte. Então, talvez uma fraqueza de espírito do copiloto e que acabou pagando também com o preço da própria vida. Professor Celso Grise, uma avaliação econômica aqui para a gente fazer agora. O IPCA 15 é o índice considerado como uma prévia da inflação oficial, acelerou 1,2% em outubro, após ficar 1,14% em 1,14% em setembro. Essa foi a maior variação para um mês de outubro desde 1995, naquela ocasião 1,34%, e o maior entre todos os meses do ano desde fevereiro de 2016, quando o índice foi de 1,42%. Muito bem, no ano o IPCA 15 acumula alta de 8,3% e em 12 meses de 10,34%. E a meta do Banco Central para a inflação neste ano era de 3,75%. E aí, professor, o Banco Central está usando as suas ferramentas. A alta da taxa de juros, né? O Copom decidiu ontem por mais um aumento, agora, né, já se fala até em mais de 10%, fechando o ano, né? O Banco Central está sozinho para tentar controlar essa inflação agora? Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a palavra generosa da doutora Adriana comigo ao falar do comentário passado. Muito obrigado, doutora Adriana, pela gentileza e pela menção que me fez. Olha, a economia é uma coisa traiçoeira. Ela tem uma teoria econômica, onde a gente conhece as regras e sabe como administrar. E ela tem uma vida prática condicionada a aspectos políticos, onde tudo é deformado, onde a teoria é absolutamente deformada. Veja, nós estamos com uma inflação em 12 meses e já bateu os 2 dígitos, 10,34%. Isto é altamente preocupante, até porque Mauro, se você pegar a cesta básica, ela ultrapassou os 16%. Veja que a inflação é cruel. E ela é eticamente mais cruel, porque a primeira vítima que ela abate é o baixa renda, é a pessoa mais desprotegida, não é? Bom, nessa circunstância, não há instrumento para produzir efeitos imediatos que não a política monetária. Você tem que subir a taxa de juros e subi-la de uma forma forte para que isso seja o recado para todos os agentes econômicos. Entretanto, como eu te falei, ela é cruel, porque ao fazer isso, você gera uma estagnação. O crescimento para, ninguém quer investir, os investidores pensam, é melhor eu pôr meu dinheiro aplicado financeiramente, no mundo virtual ou não, mas eu aplico financeiramente e não corro o risco de mercado. Veja que coisa interessante isso. Por outro lado, o investidor externo, vendo uma taxa de juros tão alta, pega o dinheiro lá fora e traz aqui para dentro. Por quê? Porque ele vai remunerar o capital arbitrando essa taxa de juros, esse grande diferencial entre os juros pagos lá fora e os juros pagos aqui dentro, além de poder trabalhar na Bolsa de Valores no momento em que
os preços estão profundamente atrativos, né? Bom, esses são os efeitos principais que uma taxa de juros elevada causa. Para se ter eficiência no combate à inflação, é necessário cortar gastos na política fiscal. Os dispêndios. Você tem suspendido investimentos. Isto é horrível. A arrecadação, ela depende, para a sua aplicação, do volume de investimento, do volume de gasto. Se você prejudica investimento, você prejudicou o crescimento, a oferta de empregos, a melhoria dos salários, enfim. Isso é ruim. De outro lado, ao não cortar a despesa, você injeta liquidez no mercado. E a injeção dessa liquidez no mercado é altamente inflacionária. Então, para que essa taxa de juros tenha realmente um conteúdo econômico correto e um conteúdo ético correto, nós precisamos cortar os gastos do governo, que também é recessivo, não resta dúvida. Aumenta a recessão por um período, mas atrai investimentos externos e sinaliza ao mundo uma disciplina fiscal, trazendo também investidores externos e internos dispostos a ir para o mercado e criando emprego. Em outras palavras, no curto prazo, nós viveremos isso que você chama de estagflação. No médio prazo, se tomarmos as atitudes corretas do ponto de vista fiscal, recuperamos as condições para investirmos e crescermos de novo. Então, nesse sentido, aquela fala ao longo dessa semana do ministro Paulo Guedes dizendo do mercado nervosinho e que o mercado disse que o país não vai crescer, os economistas dizem que o país não vai crescer no ano que vem, ele tratou isso como conversinha, isso é real. O Banco Central tem que aumentar os juros para conter a inflação, porque desencoraja o crédito, isso é ruim, porque vai estagnar a economia, porque não vai haver crescimento, encarece os contratos de quem está endividado e fica tudo parado. Então, estamos num risco muito grande para o ano que vem. E o ministro Paulo Guedes devia, como grande economista que não há que se negar isso, ter uma formação teórica excelente, uma vivência prática maravilhosa. Ele está realmente dando declarações infelizes para poder conter esses ímpetos bolsonaristas aí. Então, eu acho que a gente deve ser um pouco generoso com ele, porque ele está sendo compelido a falar coisas que ele mesmo não acredita. Está falando coisas que ele não falaria antes, que é o nosso próximo, que ele não falou antes, né? Ele acabou mudando de opinião em determinadas questões, e esse é o nosso próximo assunto. Em outubro de 2020, quando já se discutia o financiamento do novo programa social do governo Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que furar o teto de gastos para ganhar eleições é uma irresponsabilidade com as gerações futuras. Na última semana, porém, o ministro Paulo Guedes passou a defender o furo do teto de gastos para pagar os R$400 no Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro determinou que o valor subirá para R$400 até o final de 2022 e tentará a reeleição. Agora sim, o olhar econômico aqui com o professor Celso Grise. Aí sim, voltando àquele assunto de corte de gastos, professor, a população mais vulnerável precisa desse valor de R$400, não a custo do furo do teto de gastos, mas fazendo os cortes necessários. E a gente não vê esse movimento do governo, fazer esses cortes necessários, cortes de despesas, não cortes de investimentos. Não é verdade? A gente não vê nenhum movimento nesse sentido, e os cortes por exemplo, cortes das emendas de relator, são as emendas secretas, né? Mauro, deixa-me fazer uma observação, porque isso escapa naturalmente ao olho do homem comum, né? Você sabe que o teto de gastos foi instituído pelo Temer. Temer. Ele instituiu isso para o próximo governo, não para ele. Ele não pensava em reeleição. Gastou à vontade. Aliás, eu admiro o Temer por essa capacidade de manusear as coisas de forma hábil, né? Bom, aí entramos no período PT. Nunca foi respeitado esse corte do gasto. A primeira vez que nós estamos falando que tem que respeitar é agora.
porque nunca foi respeitado, nem pela Dilma, nem pelo Lula, por ninguém. Eu acho que o Guedes tem um ponto aí a favor dele. Esse corte de gasto vai para a população pobre, não vai para ruralista, não vai para industrial. Isto é simpático. A outra coisa que também quero falar a favor dele é que 30 bilhões não é nenhum número mágico e tão grande que não possa ser economizado por corte de gastos. Então, ele está certo, tem que fazer mesmo os R$400, mesmo que for o teto do gasto, mas ele tem que recompor isso através de corte de gastos, não é? Porque aí ele faz justiça social, sem dúvida nenhuma, e monta um modelo econômico viável, que dê prosperidade, que permita nós pensarmos o longo prazo, como diz o Kleber, estabelecer política industrial, política agrícola, a política comercial, que está uma barbaridade, somos o país mais protecionista, né, do mundo. Então, isso precisa ser quebrado, nós precisamos entrar na modernidade. Nosso tempo está se esgotando, eu vou aqui para as nossas perguntas, eu vou pedir brevidade a todos aqui para que a gente consiga cumprir com a nossa audiência. Professor Celso, o Matheus Marques está no YouTube e pergunta quais as perspectivas para a economia brasileira no ano que vem, especialmente se a PEC dos precatórios não for aprovada. A gente acabou de falar um pouco a respeito disso, o que dá para acrescentar para o Matheus? Bem brevemente, professor. As perspectivas não são boas para o ano que vem. Nós temos um cenário internacional que é avesso ao desenvolvimento brasileiro. Alta do dólar, petróleo, crise energética na China, redução do ritmo chinês de expansão, enfim, não é favorável às nossas exportações, não é favorável aos investimentos no Brasil. Soma-se a isso esse clima político terrível que é adicionado do desequilíbrio fiscal, trará um momento de estagflação. Nós teremos inflação e teremos também uma recessão forte. Ponto final na nossa edição de hoje do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência, gente. 1 e 1, tchau, até amanhã.